O fato é que essa reação é causada como um estresse pós-traumático, né? É um estresse violento. Muitas pessoas denominam popularmente como estado de choque. A pessoa fica em estado de choque extremo depois de tudo aquilo, especialmente no caso em que nós temos que fazer um registro aqui importante. O próprio Cleiton, quanto o Paulo, filho da vítima, dizem que eles eram amigos. Então imagine toda uma situação, uma luta, depois com o falecimento de um cliente que também é seu amigo. Então a gente realmente não pode esperar uma reação ou outra, senão um estado de choque. E cada pessoa responde diferentemente por estado de choque. O Cleiton respondeu dessa forma, talvez naquele momento de confusão, esperando chamar a polícia ou até tentando entender como tudo aquilo funcionava, como que ele poderia reagir diante de toda aquela gravidade daquele fato, né? E jamais esperado. E reagiu desse jeito, tentou realmente utilizar-se de um pano, para você ver o tamanho do desespero. Ele tentou usar um pano, encharcou o pano, jogou o pano dentro do próprio escritório, quer dizer, comportamento extremamente injustificado com uma pessoa que não sabe o que faz, né? Porque se estivesse na sua sã consciência, ele teria tentado embalar o pano, colocar num saco plástico, enfim. Mas não, ele simplesmente jogou o pano num canto, abriu um galão lá de água sanitária, deixou o galão aberto, também espalhado num canto, depois passou a limpar o sangue com as próprias mãos. As mãos do Cleiton estavam puro sangue. Então, quer dizer, não é um comportamento de uma pessoa que está em sã consciência, ainda mais de um advogado que sabe que não deve se comportar daquela forma. Então, não tem outra justificativa. Quem diz isso é a psiquiatria, é o estresse pós-traumático, e aí a pessoa sai do seu senso comum e acaba reagindo de formas inesperadas. O doutor Biasi, em entrevista já hoje, ele revela que realmente o Cleiton estava no estado de choque, que havia até um sofá levantado, porque ele escondeu, arrastou o corpo, né? Ele não escondeu, ele arrastou o corpo e deixou porque ele não queria ficar olhando para aquele corpo realmente perdido, né? E um outro fato que também chama a atenção, se realmente existiu, de que o filho teria mandado ou tentado ligar para localizar o pai e ele também ficou receoso por ser agredido pelo filho ou pelo filho ver. Isso realmente existiu, doutor? Na verdade, dentro desse período de estresse pós-traumático, aí, o que se percebeu pelos depoimentos e pela prova pericial, realmente houve isso. Ele virou o sofá em cima da vítima para tentar tampar aquela cena. Agora, olha só como é interessante essa questão do estresse pós-traumático. Ele realmente confessa que arrastou o corpo por dentro do escritório. E num segundo momento ele não teve coragem de fechar os olhos da vítima. Então percebe que são reações diferentes, inexplicáveis, que justificam justamente esse período em que a pessoa não sabe o que faz e acaba agindo de forma destemperada. Por outro lado, como eu disse, era um amigo. Eles eram amigos. O filho do Paduro, Paulo, é amigo ainda do Dr. Cleiton. O Cleiton ainda o considera como amigo. Tanto que o que nós sabemos é que o Paulo, no seu depoimento, ainda ratifica essa informação da amizade existente tanto entre seu pai e o Dr. Cleiton, quanto com relação a ele, Paulo e o Dr. Cleiton. Até hoje, eu recentemente não conversei com o Cleiton, mas até hoje a notícia que nós temos é que o Cleiton ainda está chocado com todo o fato ocorrido. Especialmente porque se tratava de um cliente que ele considerava como um amigo e também do relacionamento que ele tinha com o seu filho. É difícil explicar uma situação dessa. O que eu acabo definindo junto com outros colegas aqui de Jales, advogados, é que realmente houve uma fatalidade. Foi uma fatalidade inesperada, porque jamais se poderia prever uma situação como essa. Tanto que o instrumento utilizado pela defesa foi uma caneta. Se fosse uma coisa esperada, que ele poderia prever toda essa situação, ele poderia ter se armado com um estilete, com uma faca, né? Agora, nada disso. O instrumento que ele usou foi o que estava mais próximo no momento, uma caneta. E acabou acarretando toda essa tragédia. Bom, para finalizar, doutor, é inevitável que diante do laudo o senhor vai arguir a legítima defesa. Sim, tudo indica, Beto, que realmente houve a legítima defesa. O cenário do crime é da legítima defesa. Não há como não constatar esse fato. Até porque, se não fosse a legítima defesa, se tivesse a intenção do Dr. Cleiton matar essa vítima, a circunstância seria completamente outra. Primeiro que ele jamais marcaria isso dentro do cenário do seu próprio trabalho, escritório de advocacia, né? Poderia ter feito de outra forma.
Se a situação tivesse fugido do seu controle, ele poderia ter agido também em uma outra circunstância. E nada justifica o cometimento de um crime, ainda mais quando houve e há esse relacionamento de amizade entre o Dr. Clayton e o filho da vítima e também da própria vítima. Visto que não houve qualificativas. Não houve, qualificadoras também. Né? Tanto que o delegado, de forma muito sábia, muito inteligente, em seu relatório, tipificou os fatos ali como um homicídio simples. Né? Agora nós estamos aguardando a remessa, acho que até foi remetido esse inquérito para a Justiça, e esperamos que assim também o promotor entenda, e de uma forma até mais extensiva, que já reconheça de antemão essa questão, essa excludente aí da legítima defesa. Mais 2 perguntas para finalizar. O caso é um crime contra a vida, né, mas infelizmente o Dr. Clayton vai a júri popular. É o que tudo indica, né? Pelo menos diante dessa dificuldade, até para que ele consiga responder o processo em liberdade, esse primeiro caminho indica isso. Mas eu tenho confiança de que agora, com o inquérito concluído, com os elementos de prova decorrentes dos laudos periciais, o promotor de justiça possa se convencer que realmente ele agiu em legítima defesa e aí eu posso até arquivar esse processo. E para finalizar, né, com esse laudo em mãos, a chance do mérito do habeas corpus, o senhor tem bastante esperança? Modifica o cenário, porque hoje nós temos algum elemento que baseia a causa-morte da vítima. Né? Quando da impetração do habeas corpus, nós não tínhamos esse elemento. Então nós de fato não sabíamos naquele momento e não tínhamos como transmitir essa segurança para o desembargador de que a causa-morte foi, evidentemente, através do instrumento da caneta, da perfuração do pescoço. Nós não tínhamos esse elemento, agora nós temos. A questão do martelo, a utilização do martelo também no primeiro momento levou muita dúvida. Se realmente ele teria falecido devido a óbito através da perfuração ou das marteladas. Martelada está descartado, o laudo diz que foram lesões superficiais e que nem comprometeriam concorrer à morte, ao evento morte. Então, as marteladas em nada influenciaram, o que influenciou realmente foi o esgotamento do sangue causado por esse ferimento no pescoço. Dr. Clayton está incomunicável? Ele tem comunicação com os advogados, né? Ele recebe visita de familiares no padrão da rotina da penitenciária em Araraquara. Ele tem contato com os advogados, mas como nós estamos ainda nos dedicando à parte técnica, à defesa técnica, e especificamente tentar fazer com que pelo menos ele responda esse processo em uma prisão domiciliar, na pior das hipóteses, numa prisão domiciliar. Então eu não tive tempo ainda de voltar a conversar com o Dr. Clayton, que eu até pretendo fazer essa semana. Bom, faço minhas palavras do próprio Dr. Biasi, em que ele finalizou a sua entrevista hoje dizendo que realmente foi uma fatalidade. Não há de se descartar a dor da família do Padula, porque pela questão da personalidade mais enérgica dele, mas ele era um pai de família, ele era esposo, ele era avô, né? E não tem outra definição a não ser que uma tragédia acontecida e 2 vidas, né, que tomaram 2 rumos completamente diferentes. A gente lamenta bastante isso, a gente quer registrar isso com relação à família do Padula, com a família do Dr. Clayton, que a gente sabe que o pai está sofrendo bastante, a mãe está sofrendo, são 2 famílias que estão sofrendo bastante. Muito obrigado pela entrevista, doutor, e a gente espera que esse caso, então, né, tenha um desfecho que seja menos traumático para ambas as famílias. Obrigado, Beto. Parabéns pela cobertura que você vem dando de forma imparcial a este caso. E realmente é um desfecho lamentável tudo o que aconteceu. O próprio Clayton diz isso. Né? Era uma situação que, na pior das hipóteses, não poderia ter acontecido com um amigo. Né? Então, ele ainda hoje lamenta muito de todos esses fatos. A gente conversa através de advogados que vão visitá-lo. Tem uma equipe da Comissão de Prerrogativas da OAB de Araraquara que faz uma visita frequente a ele. A família também, a sua esposa esteve com ele, que é advogada, e também diz isso, que eles lamentam até hoje toda essa fatalidade, não tem outra definição, essa fatalidade que ocorreu e que acabou dando destinos aí trágicos à vida de 2 pessoas que eram amigas, sobretudo. Obrigado, parabéns a você aí pelo seu trabalho.